Então, como responder à pergunta do senhor? O feminicídio tem aumentado no atual governo. Mais mulheres estão morrendo no atual governo. Isso, os dados são públicos. Pelo mesmo problema que a criminalidade tem aumentado no contexto geral no atual governo. A sensação de impunidade, muito. Agora, tem que ver se essa coisa de criminalidade não é também intencional. Preciso ver isso. Eu tenho uma teoria aí, eu tenho uma desconfiança. Eu não vou abordar nesse tema, porque não é o... Quero misturar aqui os assuntos. Mas quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer uma sugestão aqui, porque ainda preciso ter um tempo para ter uma teoria bem sólida e trazer aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que abre a câmera aqui para falar qualquer coisa, porque eu acho que eu tenho responsabilidade no que eu faço. Mas eu tenho uma teoria de que isso talvez seja a intenção mesmo. Muito mais, né? Então aí é uso político, né? A Constituição esquece, né? Vamos usar aqui de política, né? Do que qualquer outra coisa, é o homem que ele tem a certeza de que ele vai causar um mal injusto a uma mulher, seja assassinato, que é o último, o mais grave de todos, né? O último de todos, mas qualquer forma de agressão, o estupro, o assédio, e esse homem ter a certeza que, primeiro, ele não será repreendido por outros homens. Por isso, eu espero uma sociedade forte, de homens fortes que desempenhem o seu papel, inclusive para defender as mulheres. Quando um homem perceber que ele está em uma sociedade que não se tem a devida punição e o rigor para quem comete crime contra qualquer pessoa, inclusive contra a mulher, ele vai ser estimulado a continuar nessa prática. Então. E aí, então ele vai partir, né? Não, porque tem que prender. Tem que reprimir. É o discurso pronto. Prende. Né? Quando não é coisa pior. E mantendo essa ideia, né? Porque do jeito que ele fala aqui, parece que ele que é uma sociedade muçulmana, né? Porque o homem tem que prover a vida da mulher. Ele tem que proteger a mulher. Então ele coloca a vida da mulher embaixo do homem. Olha isso. Será que é isso que a nossa sociedade quer? Será que é isso que a gente está precisando mesmo? Então a gente vai botar o Estado, né? Que precisa também ajudar na segurança junto com o cidadão, a sociedade, com a família. Na opinião dele, o Estado vai entrar para prender. Prende. Não tem nenhuma política antes. Né? A política dele é uma coisa moral. Porque o filho aprende com a mãe, a filha aprende com o pai. Que é uma coisa assim... que não tem regra, cada um educa do jeito que achar melhor. Inclusive, estava vendo uma notícia de uma mãe que foi reclamar porque a escola reprimiu, uma escola pública reprimiu a filha dela que ela não quis orar. A escola pública. Então aí fica uma coisa muito complicada, né? Que estado é esse que a gente está aí? Que estado democrático é esse? Imagina o Ben Mendes, político. Vai ser a mesma coisa, não vai não? A pessoa lá vai lá, não, vamos orar. Não quero. Não pertenço a essa religião, não quero. Aqui para mim não é lugar para isso. Então vou ligar para tua mãe. Advertência. Esse é esse o estado lindo, maravilhoso da direita? Conservadora?
Que coisa, hein? E olha que se depender dessa esquerda aí, vai pelo mesmo caminho, hein? Então eu respondo ao senhor que precisamos de uma política pública de um combate muito mais ostensivo ao criminoso que comete qualquer crime contra a mulher. Ele tem que ser tratado como criminoso, ele precisa receber a correta reprimenda legal, mas tem que haver uma cultura também de estímulo ao núcleo familiar para que nós entendamos os papéis, sim, de gênero. O que uma mãe representa dentro de casa, o que uma esposa representa dentro de casa e o que um marido, um homem representa dentro de casa. Tá vendo? Então ele vai usar o Estado para botar a visão de mundo dele. Aonde que tá na Constituição que tu tem que... aonde que isso é permitido? Porque se eu vou usar o Estado, eu vou entrar no Estado, vou pegar o Estado. Não, então agora isso aqui é meu. Agora, ó, a família do Brasil vai ter que seguir o que eu acho que é o certo. É isso que é a democracia liberal? Impor o que você acha, não discute com a sociedade. Aí chega lá, esquerda, bandida. E aí assim, né, fica a direita, fica a esquerda, essa coisa abstrata e vaga. Um é mais fedido que o outro. E as estruturas que de fato precisam ser alteradas, aprofundadas, ser analisadas com cuidado maior para a gente melhorar as coisas do nosso país, não anda para frente. Porque a nossa cabeça fica com essa coisa impregnada de direita ou esquerda. Então não adianta. Porque não adianta ficar direita ou esquerda. Acaba sendo uma coisa assim, vou votar na direita, vou votar na esquerda. E aí a direita e a esquerda não resolve nada. Aí ficam enrolando porque um fica botando a culpa no outro. E aí o que tinha que ser feito, seguido, não é. E como a gente não é estimulado a ler a Constituição, a cobrar ninguém, aí fica tudo por isso mesmo. Por isso que o camarada aqui chega, aqui não, né? Tô falando no contexto geral, o camarada chega, fala qualquer coisa, todo mundo aplaude, e quando ele entrar lá, ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer. Inclusive chegar e impor o que é família para ele. O que uma mãe tem que fazer e o que um pai tem que fazer. Já pensou? Eu voto numa pessoa, pago o salário dela, para ela me impor um tipo de conceito familiar no qual eu nem acredito. E aí que tá, né? O que é prioridade no momento para o Ben Mendes, por exemplo? É o voto, é a eleição, não é um Brasil melhor. Isso vem depois. Só que assim, isso não tem amparo em lugar nenhum. Aí você pode me falar, não, mas é porque ele é de direita. Eu não tenho problema da pessoa ser de direita ou esquerda. A questão é estar acima disso. Não adianta ser direita ou esquerda se você não segue o script que você tem que seguir. Acaba sendo inócuo, uma coisa que não adianta, não faz diferença nenhuma. Preciso desligar minha câmera. Eu lamento muito que a esquerda no Brasil, ela tenta desconstruir, na verdade, essa ideia de família, quando, na verdade, se você cresce como um homem sabendo que... Olha, o que ele está fazendo? Porque a esquerda, não sei o quê. Então fica sempre, eternamente, a esquerda, a direita, porque a direita faz isso, porque a esquerda faz aquilo. Isso daí não resolve problema nenhum. Ficar botando o dedo na cara do outro não muda a vida do país. Não dá para acreditar que isso é uma coisa que vai mudar o país. Ou que tudo se defina a isso, direita ou esquerda.
você tem o dever de proteger a sua mulher e qualquer outra mulher do seu núcleo familiar, nós vamos diminuir ainda mais a incidência de crimes contra as mulheres. Tudo isso é opinião dele. Não tem nenhum estudo, não tem nenhuma base científica, não tem nada. É simplesmente o que ele acha. É simplesmente o que ele acha. É assim que ele vai entrar. Olha, eu acho que é assim. Olha, mas isso não me interessa. Eu estou aqui para representar meus eleitores. E aí ele vai representar os eleitores mesmo que ele tenha que impor coisas para outras pessoas que não votaram nele. Para poder alimentar esses eleitores e quem sabe aí poder crescer dentro da política. Para ele chegar lá e ficar fingindo que faz alguma coisa, porque parece que isso agora é a nova tendência, né? Você faz um monte de lei, lacra pra caramba, não resolve nada de estrutural. E a nossa vida não muda e a gente ainda fica se esbufetando por causa desses políticos. Coisa, né? Agora, quando se tenta destruir esses papéis de gênero, que o homem não tem que ser provedor, o homem ele não tem que ser o cabeça da sua casa, vai haver um desgoverno naquela família e nós temos resultados tais como esses. Meninas que têm uma presença firme de pais que sabem o seu papel, elas têm muito menos chances de aceitarem estar em um relacionamento abusivo. Meninas que são amadas pelos seus pais e os seus pais fazem o seu papel de pai de homem, essa menina dificilmente vai aceitar entrar em um relacionamento e receber um tratamento diferente do que ela está acostumada a receber. Então, reforçar os papéis de gênero, papel do homem e papel da mulher, inclusive, é uma das soluções que eu proponho. Henrique, 3 minutos. Bem, primeiro eu lamento que diante da situação do feminicídio, a sua primeira palavra tenha sido criticar o governo, porque eu não quis colocar nessa perspectiva, não. A questão do feminicídio é histórica, sistêmica, estrutural, fruto de uma lógica patriarcal que confere a nós homens privilégio e poder. Então, assim, sinceramente, vai muito além de governo A ou governo B. Então, a sua primeira abordagem, eu acho que reduziu a gravidade do problema. Depois, nós lançamos o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio, o governo atual lançou, e não vai resolver em pouco tempo. Olha, eu concordo com o que ele falou. Realmente é uma coisa histórica, não é uma coisa recente. Né? A gente tem um comportamento que a gente fica reproduzindo, não se importa ou não se preocupa ou faz de uma forma meio ineficiente tentar mudar isso. Mas veja que o que ele está falando, isso é uma coisa de 2023, se eu não estou enganado. Então, o que mudou? Né? Ele está aqui falando, mas não é uma coisa assim que você muda da noite para o dia. Eu também acho. Mas é muito preocupante que no último ano do governo Lula, houve um aumento muito grande disso. E se isso é uma proposta que já tem desde o final de 2023, o que até agora foi feito? Tudo bem, não é da noite para o dia, mas o que tem sido feito? Porque eu não vejo campanha. Tem que chegar até mim essa campanha. Tá sendo feita alguma coisa? O que está sendo efetivado aí? O que está sendo colocado em prática? Não adianta. Eu particularmente, eu acharia que o pastor Henrique ele seria mais honesto se ele dissesse, olha, o governo lançou, mas a gente sabe que não se resolve da noite para o dia. Aí ele poderia até mesmo implementar. É uma luta diária, é um trabalho diário. A gente já está colocando em prática tal coisa, porque se ele não fala nem que está sendo colocado em prática, o que está sendo feito, né, para aproveitar a oportunidade desse debate, né, para fazer a propaganda disso, se ele não está falando, então alguma coisa está errada. Ou só existe a ideia, nada está acontecendo, ou talvez seja esse teto de gastos aí.
o governo criou, né? E não adianta me falar, não, mas não, isso é uma lei, o governo Lula não tem culpa. Beleza. Nada impede de mobilizar as pessoas para ir contra isso. Eu não vejo esse esforço. Não está chegando até mim. Então, você vê que o pastor Henrique está defendendo o governo Lula. Mas o que está acontecendo se nesse ano foi muito pior a situação? O que está acontecendo? Ah, não é da noite para o dia? Tá, mas isso daí é de 2023. Já se passaram 2 anos desde que foi criado isso. E o último ano foi pior. Então tem alguma coisa errada. Ou está criando coisas só para dizer que está criando e não está efetivando nada. Para depois aí chegar aí alguém que é fechado com o governo e falar, olha, o governo fez isso. Não adianta criar lei se tu não põe em prática. Não adianta aprovar nada se você não põe em prática. E outra coisa, tem que entender o que está acontecendo. Não vamos investir em pesquisa para entender isso? Ou existe? Porque se existir, me mostrem. Me mostrem, eu vou ficar agradecido.